Salve, salve moçada, professor Rodolfo Damasceno na área, canal Geografia e Atualidades. E no início desse mês o cenário geopolítico foi acirrado, e tudo por conta de uma visitinha. Em 2 de agosto, a líder da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taipei. Taipei, capital de Taiwan, sendo uma ilha situada ali no sudeste da China, mais exatamente no mar da China Oriental, que banha ali também as Filipinas, e da China Meridional. É uma ilha ali, até um pouco menor do que Cuba, e está situada a 180 quilômetros da costa chinesa. A democrata estava liderando ali uma turnê pela Ásia com congressistas americanos, que tinha ali a rota passar por Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Taiwan até então não estava ali na rota oficial dessa turnê. Só que as especulações de uma possível visita, esses rumores de uma visita a Taiwan, começou a gerar tensões entre China e Estados Unidos. E, de fato, essa visita aconteceu, né, em 2 de agosto, e isso acarretou em consequências. No caso da China, ela começou a dar como resposta a movimentação de tropas e fazer exercícios militares ali nas proximidades de Taiwan, exercícios militares navais, aéreos, incluindo munição reais, sendo disparados em direção à ilha de Taiwan, né? Sem falar que, nesse contexto, a China ainda rompeu com alguns acordos de cooperação com os Estados Unidos, incluindo acordos relativos na área de meio ambiente. E você deve estar se perguntando, mas por que a China está incomodada, ficou incomodada com essa visita de políticos americanos, do alto escalão da política americana, à ilha de Taiwan? Para a gente poder entender esse cenário geopolítico que se desenrola agora, é necessário um contexto histórico, a gente voltar um pouquinho para entender como é que esse conflito, essas tensões se desdobram. Bem, Taiwan, ela já passou pelo domínio de vários povos. No caso, já foi da China. No período das grandes navegações, pertenceu ali, ficou sob influência de Portugal, depois Espanha. No século XIX, Holanda voltou a ser posse da China, até a Guerra Sino-Japonesa, quando o Japão passou a dominar a ilha. E aí esse domínio se desfez ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão sai enfraquecido, derrotado ali pelos Estados Unidos. Então a China volta a ter o domínio daquela ilha. Em 1949, contexto aí da Revolução Comunista Chinesa, apoiado pela União Soviética, a China trava uma guerra civil, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, trava uma guerra civil contra membros do Partido Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek. O Partido Comunista sai vencedor, os derrotados eles vão se refugiar ali na ilha de Taiwan, e aí vão formar, né, o governo a China, da República da China. É curioso porque a Taiwan é conhecida oficialmente, né, o nome dela oficialmente é República, né, da China, tá? Então eles consideram como a verdadeira China, tá? Olha que interessante. Então você já tem ali uma visão de que eles são a verdadeira China e não aquela China continental, a China comunista, como se fosse a China, tá? Então por que desde então a China não dominou aquela ilha? A gente vai para o contexto agora da Guerra Fria, onde os Estados Unidos entra intervindo ali naquela situação. Os Estados Unidos se posicionam ali oferecendo ajuda política, econômica e militar para Taiwan, né? Os Estados Unidos investem bastante na ilha, tanto é que a gente tem um crescimento muito grande de Taiwan. Ela se torna aí, se figura como um dos tigres asiáticos, né? Temos aí com ela como a 21ª economia do mundo, e ela se destaca, olha só, nessa cenário econômico, como uma das maiores produtoras de chip, de componentes para computador do mundo, tá? 53% dos chips de computadores, chips usado em computadores, nos videogames ou até mesmo no celular, o computador que você me assiste, devem ter componentes provenientes de Taiwan. E os microchips lá que eles produzem em Taiwan são os mais avançados do mundo. Tá? A China, no decorrer da história, já chegou a propor a unificação com Taiwan, né? Sobre o argumento de uma China e 2 regimes. Só que a população de Taiwan não aceitou. Tá? Então você tem essa situação. E a China, ela pretende até 2049 ter um plano de unificação geral, tanto ali envolvendo Taiwan,
Hong Kong. E por que 2049? Porque é o ano centenário dessa Revolução Comunista, que foi lá de 1949, tá? Então ela tem esse interesse dessa unificação em geral, essa data 2049, centenário da Revolução Comunista. E como é que está a posição dos Estados Unidos nessa história? Os Estados Unidos, nesse cenário geopolítico, ele tem usado uma estratégia chamada de ambiguidade estratégica, né? Ele reconhece ali a China como um país, lembrando que Taiwan não é um país reconhecido oficialmente, só apenas 14 nações do mundo reconhecem ela como um país, né? Tem autonomia de país, mas para efeitos gerais, a Taiwan não é reconhecido pela comunidade internacional e os Estados Unidos ficam naquela situação, olha, reconheço a China, a autonomia da China, mas também tem aqui que respeitar Taiwan. Então ele não fica bem posicionado, ele não tem uma estratégia muito clara em relação a Taiwan. Se bem que nos últimos anos, né, até nas frases de Joe Biden, fala que se a China tentar intervir na autonomia de Taiwan, os Estados Unidos vão tomar alguma iniciativa, mas só que fica aquela coisa assim, não sabe até que ponto, que iniciativa é essa que os Estados Unidos tomariam. Seria também uma intervenção militar? Isso serve também para que Taiwan não declare independência, né? Isso acirraria mais os ânimos naquela parte do globo. Inclusive a China foi aprovada uma lei lá que eles são anti-secessão, que diz que caso Taiwan proclame independência, a China vai usar de força militar para tomar a ilha, né? Então você tem aí esse contexto histórico que nos dá o entendimento dessa geopolítica que ocorre no momento. Mas quais outros interesses da China em relação a Taiwan? Bem, para além da integridade do território, né, que ela disputa aí historicamente, também tem o interesse nas tecnologias que existem em Taiwan. Lembrando como Taiwan é uma das maiores fornecedoras de chips do mundo. Então já pensou, se a China se apropria de Taiwan, ela vai se apropriar dessa tecnologia de chips aí, que também é muito necessário para ela, mas é necessário para vários países do mundo que demandam essa tecnologia. Sem falar que, como os Estados Unidos investiu pesadamente em Taiwan ao longo dos anos, inclusive com recursos militares, Taiwan desponta aí com armamentos modernos americanos, seria um perigo, na visão americana, de Taiwan, né, ficar sob posse dos chineses, tá? E outro elemento é interessante se destacar, porque a China tem interesse em Taiwan porque ela garante o seu acesso ao mar. Vamos lembrar que a China precisa exportar a sua produção, tá? E até muito tempo atrás a China exportava ali visando aquela parte continental, e agora tem novos projetos de Rota da Seda, mas também ela visa uma saída para o mar, para o escoamento dos seus produtos, tá? Então Taiwan se torna importante. Tanto é que aquela região lá, a gente conhece ela como aquela primeira cadeia de ilhas, tá? Essa primeira cadeia de ilhas compreende ali desde Okinawa, além de Taiwan, até as ilhas das Filipinas. Você observa que existe uma linha de ilhas ali que bordejam aquela costa chinesa. Então, para a China, essa primeira cadeia de ilhas garantiria aí, certo, a proteção do seu mar territorial, da sua área costeira territorial. Mas já para os Estados Unidos, por exemplo, essa cadeia de ilhas, ela se torna como uma possibilidade de realizar um bloqueio naval aos interesses chineses. Então você percebe aí como no caso Taiwan, em todo caso, seja como uma área de proteção para o mar territorial chinês ou para os Estados Unidos, como uma forma de bloqueio naval, Taiwan se torna uma peça-chave estratégica nesse tabuleiro geopolítico. E aí, me diz o que você acha? É possível um conflito mais acirrado acontecer naquela região, ou vai ficar realmente só naquelas trocas, ameaças, de exercícios militares, sanções, tá? Então, diga aí o que você acha desse cenário geopolítico que se desenrola ali na Ásia. É isso aí. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, o seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Até lá, falou!